Queridos, Deus sempre nos dá a oportunidade de nos restituir. A última vez que eu vim aqui foi um desastre. Foi horrível. Hoje eu não vim com ninguém. Hoje eu não vim com ninguém para dar saudação e não vim nem com nenhum cantor que me inspira. Vocês não notaram nada, mas foi horrível. Quem estava aqui naquele domingo que eu trouxe o Mário, meu tangedor que me inspirava e quase me matou do coração, levante a mão. Se você não veio, amados, diga graças a Deus, porque foi horrível. Eu combinei com o Heron, falei para os jovens aqui, o Heron é um jovem líder comigo. Digo, a Lúcia vai estar lá, o Roy, tu vai dar uma saudação, os jovens, tu te inflama e pá, um estrondo, tipo Arthurzinho, no mínimo, estilo Arthurzinho. E, mano, toda tarde, ensaiando na frente da saudação, e eu já imaginando a explosão, aí cheguei, Mário, Deus usa o Mário no louvor, tu vai ministrar um louvor lá e vai ser a segunda explosão. E glória a Deus, ele passou a tarde ensaiando na Lúcia, no Roy lá, um louvor certinho, irmãos. Coisa linda, como diz o Marcelo. Chego aqui, tudo combinadinho. Temos aqui o irmão, Heron, é um gordinho forte, tipo o Thiago. Heron, dá uma saudação aí, cara. Quero apresentar para vocês um jovem cheio de espírito que está na liderança comigo. Ele veio aqui, pegou o microfone. Amém. A paz, é bom estar aqui. Me deu o microfone, eu fiquei olhando para ele. O que tu combinou comigo? E se sentou. Eu disse, bom, mas eu tenho o Mário, pai, obrigado. Agora o Mário vai vir, ele vai produzir uma atmosfera. A explosão que não deu na primeira tem a segunda. Irmãos, ele mudou o cântico. Eu já estava acostumado com o cântico ensaiadinho, redondinho. Ele me puxa um cântico horroroso. Os confins em carros, uma coisa horrorosa, desafinada. Eu digo, meu Deus, eu disse que esse irmão me inspira, imagino que não me inspira, o que eles vão pensar na Balança Zona Norte? E eu digo, meu Deus, o que ele está fazendo? Ele disse, Thiago, parou de tocar, disse, Thiago, me ajuda que eu sou meio desafinado, tal, eu não sei tocar em muitas notas de violão. Eu digo, Jesus. Irmãos, vocês não perceberam. Eu suava tanto, a igreja lotada como está hoje, eu suava, me deram um papelzinho, toalha, e eu fiz assim, grudou o papel. Aí eu fazia assim, ó, Jesus Cristo, me dá a tua graça. E aí, como eu falei para os jovens, eu tive um socorro, porque estava toda a igreja assim, que isso? Como é que o Roy, onde é que o Roy arranja esses caras? Como é que é a Lúcia? E eu disse, cara, o que eu vou falar? Todo mundo me olhando, o irmão parou de tocar e foi embora. O Thiago fez assim, eu não sei essa música, nem quis subir. E ele desceu com o violão e parou e não cantou mais nada. Me deu o microfone, eu assim, só tirando os papelzinhos colados no rosto. E todo mundo com a cara séria. Disse, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Aí me lembrei da baronesa. A maior falcatrua na história dessa cidade. Arthurzinho e Roy, querendo impressionar como guia turístico, como historiadores da cidade, me mostrando a cidade de Pelotas. Aí passamos na frente de uma mansão, assim, uma casa, aqui mora a baronesa. Ponto turístico, todo mundo visita a casa da baronesa. Os móveis delas estão ali dentro, Lavan é uma coisa linda, faz parte da história dessa cidade.
E eu vendo eles com tanta veemência, eu cheguei a confundir, achei que o Arthur e o Roy tivessem estudado história local da cidade. E fiz a pergunta: como é o nome da baronesa? E aí eu digo: Roy, tu não sabe o nome? Tu não sabe o nome da baronesa falcatrua? E o Arthurzinho: não, que saí em defesa do Roy, fiel escudeiro. Eu conheço a filha da baronesa. O nome dela é Deia. Arthur, o nome da baronesa é... Não sabia o nome da baronesa. E aí, graças a Deus, no final do culto, até me deram o nome que eu me esqueci. Como é o nome da baronesa, irmãos? Ninguém sabe. Diz que o irmão ligou para os secretários de Educação e Cultura do município de Pelotas para descobrir o nome da baronesa, que também não sabia. Mas, queridos, é bom. Eu vou pedir para o meu tangedor, que é dele o moreno. Vem cá, moreno. Que é dele o mulato. Vem cá na igreja. Não é tua, eu falei o preto. Mas eu quero adorar a Deus, quero falar daquilo que Deus colocou no meu coração. Preciso da graça de Deus. Já falei para os jovens, quando a gente vem assim, tudo que eu vou falar, partindo de mim para vocês, é novo. Muito embora você já tenha ouvido, porque a palavra é pregada nesse lugar. Mas a gente procura discernir a voz do Espírito Santo, para que o Espírito Santo fale conosco, para que Deus fale ao teu coração. E esse é o desejo do meu coração, que eu possa ser um instrumento. Eu fui muito tocado hoje à tarde, eu visitei, tive o privilégio de conhecer o irmão Xisto, e a vô Xisto, e a avó Nair, um casal de ancião, seus pais, cheios do Espírito. E eu fui tocado, e graças a Deus pelo privilégio de poder ter entrado ali com a pretensão de poder orar e abençoar o Xisto, mas eu fui tremendamente abençoado. A sua filha disse assim: pai, o que tu sente pela mãe? E o Xisto, com a memória ativada: eu sinto uma coisa tão boa aqui dentro, é tão bom, é tão gostoso, é aqui dentro. E eu vendo ele se declarar, ele disse: eu amo ela. E eu vendo aquilo ali, 60 anos de casado, quase 60 anos, vendo assim a graça de Deus, de uma família unida, caminhando naquilo que Deus tem, até que a morte não separe, porque a morte não nos separa. Nós vamos nos encontrar todos lá em cima, amém? E ele me abençoou. Eu digo: eu quero que você me abençoe. E ele chega perto, cheguei perto, e me abençoou. Então eu estou duplamente abençoado. Abençoado por estar aqui com vocês, junto do Roy, meu pastor, da Lúcia, que eu não deixei descansar. É bom. O carinho da tua irmã comigo. Que dele o Zé, o Zeca? É o Zé? O Zeca? Que dele o Zeca para cima e para baixo comigo. Comendo pão feito em casa, Lúcia. Vocês são muito amorosos. E esse amor eu sou chorão. Aliás, falamos sobre chorar ontem aqui, né? A oração que Deus honra, a oração que toca o coração de Deus, é a oração de Ezequias,
Um homem abençoado, fez tudo certo. Rompeu com uma herança pecaminosa dos seus pais e recebeu um presente. Um profeta cheio do Espírito vem para ele e diz: olha, tu vai morrer. Às vezes Deus parece cruel. Às vezes Deus parece cruel. Nós não entendemos. A palavra de Deus diz assim, que as coisas reveladas são para os homens, mas as ocultas são para Deus. Nós não entendemos. Eu imagino o coração desse homem Ezequias recebendo um profeta cheio do Espírito e fez tudo certo na sua vida. Eu imagino assim, ele vendo o profeta chegar: você já honrou? Eu fui honrado por essa família que me recebeu, o Zeca, os irmãos ali da Brasa, Zona Norte. E eu imagino Ezequias se preparando para receber o profeta. Ele estava doente, e com certeza o seu coração se aquentou, e veio o profeta que tinha profetizado sobre ele na vitória contra os filisteus. E o profeta Isaías vai na casa dele, e ele deve estar esperando uma palavra de Deus poderosa, ungida, que vai sarar e vai curar ele. Ele vem e o profeta diz assim: põe em ordem a tua casa, você vai morrer. E aquele homem se vira para a parede e diz que ele ora e chora. Tem um tipo de oração, amados, que rebenta com o coração de Deus. É aquela oração que vem carregada com o peso da tua alma, que mexe, que vem revolvida nas tuas entranhas. E aquele homem vira para a parede e ele recebe uma recompensa que ele mesmo não entende. Ele diz: ah, Senhor. E diz que ele chora. Ele diz: Senhor, te lembra que andei diante de ti com coração reto? E diz assim o texto, só relembrando o que falamos ontem: Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. O louvor perfeito que Deus recebe e recolhe da sua igreja não é o louvor daqui, nem o louvor daqui, é o louvor que vem daqui. A oração poderosa que muda, preste atenção, existe uma ferramenta poderosa que é capaz de mudar o coração de Deus e que Ele deixa como cola para mim e para você, porque a sentença de morte partiu do próprio Deus, mas a palavra nos deixa esse mistério revelado, que é a oração, o jejum, que traduz o mais profundo do teu ser. E quando nós nos portamos inteiros diante do Senhor, mesmo que a sentença de morte venha sobre a tua vida, o coração de Deus é mudado. O profeta entrega a mensagem, está no pátio, e Deus diz: Isaías, para! Volta lá! Porque eu vi e ouvi a oração e as lágrimas.
O homem é um ser integral. Deus quer o louvor. Deus quer a oração. Hoje nós estamos tão mecânicos. Às vezes nós entendemos que um cântico de adoração tem que ser calminho. Então nós cantamos 3 agitadinhos, uma fórmula, depois um calminho, adoração. E essas coisas vão distanciando do coração. Mas esse é o segredo, amados. Se existe alguma sentença de morte sobre a tua vida, vira para a parede, clama e chora, porque isso muda o coração de Deus. Que coisa linda a igreja de Capão do Leão. Jesus do céu. Tem alguém de Capão do Leão fora o pastor? Tem alguém? Tem, só o pastor que veio. Os irmãos preciosos, uma alegria ver aquele batismo. O pastor Gessé dizia que era o salário, lembra? Esse é o salário, nosso salário. Cresci dessa maneira. Hoje era dia de pagamento de salário, Carlos Alberto. E olha, a gauchada macha e as fêmeas fêmea. Que a irmãzinha entrou na provado e aprovado, hein, de velho, cara. E o Arthur, o Carlos Alberto, a água tá quente. Claro que ele estava lá de fora, né? Abra sua Bíblia em Malaquias. Quando fala de Malaquias, a gente lembra de dízimo, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Malaquias é fácil porque é antes de Mateus. É um profeta menor. Fácil de achar porque é antes de Mateus, né? Que tem uns que desaparecem, né? Quando chega nos Ageu, haja luz, desaparece. Mas eu quero que você abra em Malaquias no capítulo 4, no versículos 5 e 6. Quem achou, dê glória a Jesus. Quem não achou, diga aleluia. Nossa, vocês estão versados no manuseio da espada. Amém. Malaquias 4, no versículo 5 e 6 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6 diz: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Pai, nos dá graça. Fala conosco, Senhor. Desde o início que entramos aqui, Tu tens falado conosco. Tu estás aqui, Senhor. Abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Amém. Aqui é um texto de Malaquias que tem um conteúdo profético muito forte. E fala da dispensação de uma graça que vai acontecer nesses dias. Dias que virão depois de Elias. Elias era um profeta que foi levantado. E ele surge, não se sabe de onde, diante de um rei chamado Acabe e da sua esposa Jezabel. Elias foi um homem levantado, um profeta, que vem com uma dispensação do Espírito,
para ordenar as figuras do pai, da mãe e dos filhos. Ele vem desmontar o esquema Jezabel, que naquela época envolvia a cultura. A mulher Jezabel, quantos já ouviram falar de Jezabel? Para toda Jezabel tem um Acabe. Então Elias é levantado com essa missão de ordenar os papéis familiares, colocar a mulher no seu devido lugar e o homem no lugar aonde Deus colocou. Esse era o espírito que estava por trás de Elias, um profeta que Deus levantou com a missão de corrigir e ordenar os papéis familiares, eliminando e erradicando com todo o modelo, com todo o pecado que ofende e que fere a Deus. Também esse Elias aqui fala de um Elias que há de vir, e que quando esse Elias que há de vir nos dias futuros, ele traria uma dispensação, um óleo do Espírito, que é o mesmo óleo que estava sobre o Elias que veio. E esse óleo, essa dispensação do Espírito, que viria por intermédio desse profeta, promoveria a restauração da família. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está falando do futuro também. E esse Elias será levantado no meio de vocês, com uma unção, com uma dispensação do Espírito, para fazer com que os pais se convertam aos filhos, e que os filhos se convertam aos pais, para que não venha e não fira a terra com maldição. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia, para você entender que depois da vinda desse Elias, correria profeticamente, direto do trono de Deus, um óleo, um derramar do Espírito, restaurando as famílias. Mas o sinal da dispensação desse óleo seria depois do envio de Elias. Eu gostaria que você abrisse em Lucas, deixe aberto Malaquias marcado, Mateus, Marcos, Lucas, no capítulo 1, no versículo 11, diz assim: e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Diga assim: Deus ouve a oração. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome, o que diz aí? De João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Eu vou repetir, porque você vai ter os olhos abertos, e você vai entender. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe.
e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu. Irá diante dele no espírito e na virtude de... Eu vou repetir. Irá adiante dele no espírito e na virtude de Elias. O sinal para vivermos debaixo da dispensação de um óleo que vai restaurar a família era Elias. E agora olhe para a sua Bíblia, versículo 17. Para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos. Pulou minha página. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então preste atenção, igreja. Existe um conteúdo profético que está acontecendo nesses dias. Nós vivemos debaixo de uma graça, de uma virtude, de um óleo que está sendo derramado, que veio a partir de Elias, que é João Batista. E esse óleo, ele vem para um fim proveitoso e específico: converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Literalmente, João Batista é um elo de ligação. Abraão era chamado de pai na fé. Faz assim: eu quero ser uma bênção na vida do meu irmão. Bênção dobrada. Eu quero ser uma bênção na vida do meu irmão. Triplicado. Eu quero ser uma bênção na vida do meu irmão. Pega ele. Acorda. Esse sonzinho ambiental, esse som ambiental, e esse friozinho, você do lado do seu irmão quentinho. Eu quero ver os morenos, eu quero ver o branquinho no fundo dos olhos do moreno aí. Mas preste atenção. Elias, João Batista, ele é um elo de ligação. Porque ele vem com a missão de converter literalmente o coração dos pais aos filhos. Pegar Israel, os descendentes de Abraão, o pai, e convertê-los ao filho chamado Jesus. E o filho Jesus, que hoje recebe dos pais aos filhos, o filho Jesus vai render e converter ao Pai toda a glória e toda a honra. Eu quero que você entenda. João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor, ele pega a velha aliança, os pais, o Israel, e ele vem com essa dispensação de fazer com que os pais se convertam ao filho, e o filho vai converter ao Pai. Jesus Cristo vai apresentar a sua igreja, que são os filhos rendidos ao Pai. Então existe um conteúdo teológico, de fato concreto, na vida de João Batista, que é Elias. Mas tem um mistério
há uma proposta aqui que eu quero que vocês entendam que nós vamos crescer. Hoje se fala muito de autoajuda. Não tem vários livros de autoajuda? Mas eu estou falando de ajuda do alto. Eu não estou falando de autoajuda, eu estou falando de um óleo derramado do alto. Eu estou falando de Não estou falando de autoajuda, estou falando de ajuda do alto. Uma dispensação do Espírito. Mas aqui, amados, eu quero que você entenda que existe algo cronológico. Existe uma ordem. Eu quero que os pais entendam isso. Esse óleo derramado, essa dispensação que nós vivemos e que estamos hoje recebendo e que está aqui hoje pelo Espírito de Deus, porque ela foi liberada, porque João é o Elias que assonearia, que faria derramar esse óleo. Esse óleo começa convertendo o coração dos pais. Então preste atenção aqui. Pais, em nome de Jesus, a mudança dos teus filhos começa com a tua conversão. Preste atenção. E converterá o coração dos pais aos filhos. E a consequência e dos filhos aos pais. Então eu quero liberar para ti, pai, que conversão é caminhar na direção, é convergir. Então, amados, se você tem um filho problemático, se você tem uma filha problemática, a mudança dele começa com a tua mudança, com a tua conversão. E a conversão dos pais aciona a conversão dos filhos. Deus sempre trabalha assim, no calor. Nós temos que entender esse princípio. Quando Deus sempre começa pelas autoridades. Quem são as autoridades levantadas por Deus na família? Os pais. O mundo, Deus vai levantar juízo, mas o juízo começa pela a casa de Deus. A casa de Deus, ela recebeu autoridade. Então todo juízo, tudo que Deus estabelece, começa pelas autoridades que Ele levanta. E eu quero dizer para os maridos, a mudança da sua esposa começa com a sua mudança. Lá em Gênesis, quando Deus criou o sol, Ele disse assim, colocou o sol para governar durante o dia, e a lua para governar durante a noite. Essa palavra governo, depois logo em seguida Deus vai dizer assim, mulher, o teu marido te governará. Mas nós temos que entender o espírito que está por trás disso. A primeira palavra, a primeira vez que Deus usa governo na Bíblia, foi quando Ele cria o sol e a lua. E essa mesma palavra que Deus coloca
o sol para governar ao dia e a lua para governar à noite, a mesma raiz, ele usa Deus, dizendo: olha, mulher, o teu marido te governará. Mas não é essa forma de governo que nós machistas entendemos. O que Deus quis dizer é: marido, o governo do sol aquece. O governo do sol produz vida. O governo do sol vem na medida certa. O sol, quando há frio, o que nós fazemos quando está frio? Vamos? É exatamente assim que o marido tem que se portar. Ele tem que ser fonte de vida, de luz, de calor. Ele tem que aquecer, proteger e vir na medida certa. Foi o que Deus quis dizer quando disse assim: teu marido te governará. Esse é o princípio de governo. O governo de Pelotas, o governo do estado do Rio Grande do Sul, são levantados para trazer proteção, para aquecer, para proteger, para trazer vida, saúde, e para vir na porção exata. Agora preste atenção, porque José, quando ele tem um sonho que ele vê o sol e a lua e as estrelas se... Olha aí, o sol como a figura do pai e a lua como figura da mãe. Agora eu quero dizer uma coisa, preste atenção. A lua não tem luz própria. A lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Então, amado marido, se a tua esposa é tropeço, se a tua esposa não irradia luz, se ela está fria, é porque você não é sol. É porque você não tem luz. A mudança da sua esposa, marido, começa em você, marido. A mudança dos filhos de vocês, igreja, começa em vocês, pais. Muito embora nós vivemos debaixo dessa dispensação, a Bíblia diz que o amor de quase todos esfriaria. Vivemos dias em que Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós estamos vivendo debaixo de um contraponto, de um contrassenso, numa ambiguidade tremenda, porque existe uma unção para restaurar a família, porém os dias que vivemos são maus, há um esfriamento dos vínculos, o ódio, a contenda tem separado pais e filhos, marido e mulher. Amados, nós temos visto cada vez mais uma comunidade, uma sociedade cada vez mais violenta, que se porta com requintes de crueldade, onde os filhos se mostram insanos, beirando a demência, possuindo um comportamento isolado, um total esfriamento, aonde os vínculos afetivos esfriaram. E aí, os brinquedos tomaram outro significado. O brinquedo
serviu de aliado hoje para absolver a consciência dos pais que esfriaram. Então encontraram no brinquedo, no videogame, nos programas de televisão um aliado para absolver a sua consciência do amor que esfriou. Então entregam seus filhos, dão mesada, comprando, pagando pela ausência de estarem presentes e por não estarem amando verdadeiramente seus filhos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então a televisão, o videogame se tornou uma saída razoável para que os pais possam viver em busca do prazer que gira em torno dos seus umbigos. Ligam um canal de televisão, dão um videogame, sabe? Meu pai foi assim. Eu tive um pai que com 12 anos nos abandonou. Eu não entendia muito. Ele tentou maquiar, mas na verdade meu pai era muito boêmio, muito mulherengo. E com 12 anos ele foi embora de casa, depois de brigas violentas com a minha mãe. E ele desapareceu por 2, 3 meses. A cada 3 meses meu pai aparecia com uma mesada bem gorda e com alguns presentes. Por muito tempo nós ferimos o coração de mamãe, porque eu e a minha irmã esperávamos a vinda de papai. Por muito tempo, por ignorância, meu pai conseguiu nos comprar e assim absolver a sua consciência, pagando pela sua ausência. E hoje muitos pais agem assim. Pais que estão em busca do seu prazer, contribuem para o isolamento dos seus filhos, entregando seus filhos para serem criados por um programa de televisão ou por um jogo de videogame. Mas eu vim aqui para dizer que conosco não será assim. E converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Eu quero dizer para vocês, amados, que nada disso, videogame, televisão, internet, substitui o abraço, o toque, o afeto. Nada disso substitui o beijo, a brincadeira de lutinha, o sentar no colinho, o ouvir com carinho. Nada disso. Eu tenho um campeonato que nós fazemos lá, Lúcia, é o Nada Pode Ser Maior. Então tudo comigo vira campeonato, nada pode ser maior. Campeonato de jacaré nas ondas, campeonato de surf, campeonato de carrinho de lomba, nada pode ser maior. E tem uma série de regras. E o campeão, se perguntarem para vocês aqui, do Nada Pode Ser Maior, sou eu. Não é o Canide, é uma falcatrua e não é o pastor Luciano. Mas eu quero dizer para vocês que nada pode ser maior do que isso, do que palavras ditas ao coração do filho, do abraço. Nada disso. Eu tenho ensinado às minhas filhas, eu tenho viajado muito. Eu disse para elas, elas sabem, filhas, quando o pai chega tem que ter festa. Tem que pular no colo do pai.
Eu tenho que beijar, eu tenho que morder. Lá em casa nós temos um cachorro. Sou eu. Eu acordo e elas latindo. O sonho delas é ter cachorro, mas a minha esposa acha cachorro bonito na casa dos outros. Mas nós estamos numa campanha acirrada de oração, eu, Rafaela e Pietra, para mudar o coração de Lísia. Mas enquanto não vem o cachorro, eu sou o cachorro. E eu beijo, eu abraço. Eu aprendi com a minha avó. Quando eu ia dormir com a minha avó, eu tinha que gritar do quarto: bênção, vó! Bênção, vó! Lá em casa, ninguém dorme sem bênção. Eu creio que estamos vivendo dias e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E essa unção está aqui hoje. Essa unção está aqui hoje. Muito embora o amor de muitos esteja esfriando, e assim como os pais, existe uma geração de filhos abandonados, filhos despojados de todo sentimento de amor, totalmente entregues ao mundo perdido, aonde o moderno é ser rebelde e o bonito é ser desprezível. Uma geração que tem esfriado e despreza totalmente o vínculo familiar e aborrece a figura do pai e da mãe. Uma geração fria, uma geração vazia, exclusivista, aonde não há misericórdia, onde não existe absolvição. Uma geração sem valores que clama pelo juízo, que negam a compaixão, amados. E não sabem, e não reconhecem a oportunidade de poder caminhar na força do amor e da misericórdia. Uma geração perdida, mas conosco não será assim. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu vim aqui para ser uma voz profética hoje. Eu quero ser o porta-voz de pais que gostariam de falar, mas não encontram coragem ou não sabem como dizer. Me perdoa, meu filho. Perdoa a ausência do pai. Perdoa a frieza da mãe. Dizer para o filho e para a filha: tu foste esperado, esperada, tu foi desejado, desejada. Dizer para os filhos: filha, filho, eu sonhei contigo. Quando a minha esposa estava grávida, eu sonhava com elas. E um dia o Senhor me visitou em sonho. E eu era machista, duro. E Deus me disse assim: é uma menina e o nariz dela será arrebitado.
Queridos, eu acordei e disse: Lise, nós vamos ter uma menina com o nariz arrebitado. O que me chamou a atenção, que Deus me disse, falou do nariz. Fomos fazer a ecografia, o Luciano torcendo para que fosse mulher, pastor Carlos em Portugal torcendo que fosse uma mulher, porque sabiam que ia ser duro comigo para quebrar o gaúcho. Mas eu sabia, é uma menina. E quando ela nasceu, a primeira coisa que a equipe médica falou: o nariz dela é perfeito, o nariz dela é A. Eu disse: Lise, a minha filha era linda. Ela foi modelo como bebê. Era muito difícil bebê recém-nascido, às vezes nasce inchadinho. Era linda. Bom, qualquer filha do pai é lindo, né? Mas eu sonhava com ela. Eu queria fazer esse óleo está sobre nós. Esse óleo está aqui hoje. E família é um projeto de Deus. Às vezes nós vamos perdendo a inocência. Eu disse: minha filha, vou fazer um escândalo na tua escola. Filha! Eu vou te beijar, vou te agarrar, vou te jogar para... Não, pai, para, os amigos estão tudo aí. E eu disse: a Lise, ela está ficando mocinha, a Rafaela, Pietra, é a minha caçula. E eu queria juntar os pais com os filhos. Às vezes eles estão ficando grandinhos, né? Aí tu quer dar uma bitoca. Para, mãe. Senta aqui no colo do pai. Eu queria que os filhos procurassem os seus pais. Agora, pode procurar seu pai, sua mãe, senta junto, troca de lugar. Chama as crianças. Quem não tem o papai e a mamãe, saiba que eles são do Senhor. Em breve estarão aqui. Aí te junta com teu irmão. Amém? Fica agarradinho, hein? Eu quero ser porta-voz dos filhos. Gruda mesmo, tá? Colão. Quando minhas filhas estiverem assim, eu vou ter que me converter de novo. Tá? Essa doçura que vocês estão vendo aqui vai mudar. Preste atenção. Converter é caminhar na direção. E assim como porta-voz de pais, eu quero ser porta-voz de filhos. Para dizer para o papai e para a mamãe: me perdoa. Perdoa a minha ausência, a minha indiferença, a minha frieza, o meu isolamento. Perdoa, papai. Perdoa a minha rebeldia, quando eu não aceito e mergulho no rancor e
muitas vezes até com ódio no meu coração. Que venha uma dispensação do Espírito sobre nós essa noite. E você possa dizer para o papai e para a mamãe: vamos começar de novo. Porque conosco não será assim. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero que você assista um vídeo. Esse vídeo me tocou muito. Tá, faz um chamego no velho, na velha, dá um beijo. Sabe, às vezes a gente fica tangindo aí, neguinho. Vem ver o filme. Dá para apagar as luzes? Tomara que saia o som lá em Porto Alegre, tudo que a gente passa não funciona. Não sei como é que é aqui. Se esse capeta chega por aqui. Tu prepara tudo, uma dança, um teatro, na hora H, falha tudo. Mas está amarrado em nome de Jesus. Olha esse videozinho. Bota volume. Tem som? Não está com som. Para. Volta, Jesus. Nos ajuda, papai. Aparece o som de passarinho. Aumenta, tá saindo. Vocês estão subindo? Que isso? Falcatrua. Eu vou traduzir. Ele pergunta o que é aquilo. Eu acabei de falar, pai, é um pássaro. Volta aí, vamos embora. Τι είναι αυτό? Ένα σπρίγνι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργείται μου. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου, γη, τι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Μπορείς να πεις τόσες φορές σου είπα. Είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Falei em voz alta. Σήμερα με πρόβλημα ο γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα τρία. Έρχονταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη και οι φίλοι κάτσε απέναντι μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και του απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη.
Βαγγέλης Τρυφεράκη τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, έχοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Anos. O filho de 3 anos perguntou 21 vezes o que era aquilo. E as 21 vezes o pai, cheio de amor, respondia que era um pássaro. Só que o filho cresce. E nós perdemos a inocência. E muitas vezes a paciência. E o filho responde zangado, quando o pai faz a mesma pergunta que há muitos anos atrás o filho tinha feito. Mas conosco não será assim. E converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Feche teus olhos. E eu queria que você orasse com a sua família. Que você falasse ao coração do seu filho debaixo dessa dispensação. Pedir perdão ao filho. Filho, peça perdão ao pai, à mãe. Fala ao coração. Depois de orar, diga para o seu filho o quanto você é importante para mim. Diga que você o ama. Diga para o pai: pai, eu te amo. Abençoe o papai, abençoe a mamãe. Shei caramba, charamanga. A palavra de Deus em Isaías, vai orando, vai falando com o filho. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão de tua boca, nem da boca da tua posteridade, e nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Vamos ficar de pé. Dá um beijo no pai. Eu quero os filhos aqui. Olha os filhos para mim aqui. Nós estamos encerrando, mas antes de você sair, eu tenho um amigo meu, Cacacho. Cacacho vendia seguro comigo e ele era viciado. Ele era viciado e como viciado, desde pequeno, de tenro, ele aprendeu a dar curva nos pais.
Ele pedia dinheiro para comprar droga, o pai não dava, a mãe não dava, ele ia no tio, na tia. E ele casou, se converteu. E de repente o filho uma vez chegou e disse: pai, me dá dinheiro que eu preciso comprar um presente. Eu quero comprar um carrinho. Não me lembro o que o filho queria comprar. Ele não tinha dinheiro para dar para o filho e disse: o pai não tem, filho. E o filho foi para a mãe, para o tio, para a tia. Quando viu isso, ele se aborreceu, pegou a vara e bateu no filho. Tu tem que aprender a viver com o que tu tem. E quando ele, pai, crente, cheio do Espírito, viu o filho pedindo para ti, ele se lembrou. E quando ele bateu no filho, o Espírito Santo disse: eu não estou contigo, tu foste além. E ele saiu, deixou o filho no quarto chorando, e o Espírito Santo disse: você errou. E ele ficou constrangido por aquela ação sobrenatural do Espírito Santo. E ele disse: Espírito Santo, o que eu peço perdão para o seu filho? Era um menino, o filho dele. Na verdade, ele tinha disciplinado ele mesmo. Tinha batido nele mesmo. Porque ele identificou um comportamento do filho parecido com o dele. E ele foi desproporcional. E ele entrou em luta, porque não vou pedir, não vou perder a autoridade. Mas ele disse assim: Glavan, eu entrei no quarto, meu filho estava chorando, eu me ajoelhei diante dele e disse: filho, me perdoa, o pai falhou contigo. E eles se abraçaram, e eles choraram juntos, e aquele filho perdoou o pai. A mudança do filho começa nos pais. Então muitas vezes nós pais que estamos debaixo do jogo da vida, na aflição, na correria, nos esquecemos. E às vezes nas nossas relações com a esposa, com os filhos, nós nos tornamos ásperos. Mas se você, papai, errou, se você, mamãe, errou, peça perdão. Sabe, às vezes quando os filhos casam, eu estou analisando assim minha mãe, eu estou meio chorão. Sabe aqueles filhos, eu estou que nem o Marcelo, sempre em crise. E às vezes a minha mãe, vou falar isso para ti, Lúcio, porque tu também é minha mãe. A minha mãe, ela não quer incomodar. E ela está se sentindo sozinha. Ela quer um abraço. Ela quer um beijo. Mas tem a nora. Ela não quer incomodar. Eu repreendi minha mãe e disse: mãe, não haja mais assim. Não faça mais isso. Tu és minha mãe. Mas às vezes os filhos crescem. Eles casam. E a gente olha. Casa cheia. Eu estou sozinha. E a gente vai. Filhos, abracem as mães. Mães, abracem os filhos. Noras, genros, amem a família. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Somos uma família. Sabe que às vezes os pais estão assim. Não queremos incomodar os filhos e nós estamos pesados. Às vezes nós pais queremos colo. Eu quero colo. Meu Deus, eu quero colo da criança de 11, 5, 6 anos. A minha cabeça às vezes machuca as pernas da minha filha, mas eu quero colo.
às vezes a gente não quer incomodar, porque está estudando, porque tem as amigas, os amigos. Às vezes eu estou entrando em crise, já falei para você, estou entrando em crise. A minha filha às vezes prefere ir com as amigas. Ah, vou dormir na frente, mas o pai chegou. E tu começa a dizer, mas antes era o pai. Eu sou o teu herói. Tá, pai. Tchau. Mas eu quero dizer que, muito embora tenha o tempo disso, nós não podemos nos esquecer que somos filhos e pais amam os filhos, e os pais caminham na direção dos filhos, e os filhos caminham na direção dos pais. Se você não tem o seu pai aqui, se você não tem os seus filhos aqui, eu te desafio a pegar dessa unção que está aqui hoje, chegar na sua casa, se jogar nos pés, nos braços do teu filho e dizer: filho, eu te amo, me perdoa a minha ausência, a minha ignorância. O pai sonha contigo, o pai é grosso, é um gaúcho grosso, um cavalo chucro, mas que tem sentimento, que sente falta de ti, que precisa do teu abraço. Eu te desafio, filho, a você sair desse culto hoje e pro colo da sua mãe. Deixa um pouco a sua esposa de lado, vai e deita no colo e diz: mãe, eu sinto saudades tuas. Ei, você vai ver o mover de águas, o choro. Ah, queridos, eu quero te desafiar, filha. A minha maior experiência, como é bom pecar contra o irmão. Às vezes não, eu estou acabando, vou parar. Mas sabe por que é bom pecar contra o irmão? Porque aqui a família tem absolvição, tem perdão. Lá fora tem juízo, justiça em cruz. Aqui dentro tem amor, misericórdia e perdão. Então vá e se lance. Sabe esse choro, essa lágrima que está nos teus olhos? Eu estou vendo jovens que estão chorando. Eu quero te dizer que isso é o Espírito Santo, mover de águas. Essa unção está sobre nós. Caminhe na direção dos seus pais. Pais, caminhe na direção dos seus filhos. E aí, meus amados, nós vamos experimentar algo novo de Deus. Novo de Deus, que é família. As boas novas são essas: a restauração da família. Vem, pessoal do louvor, vamos cantar só uma musiquinha no final, um louvorzinho. Estou trem a fim de ficar aqui. Ah, eu sei, eu falo demais, mas é bom essa atmosfera, meu irmão. Bicoteia, dá um beijo. Dá um beijo, dá uma bicota. É o papai? De coração. Chega em casa. Beijo, papai. Beija, mamãe. Perdoa. Perdoa, papai. Nós vamos terminar cantando debaixo dessa dispensação de amor. Em nome de Jesus. Aleluia. A pregação é hoje: bicoteia teu pai e tua mãe. Pais, bicoteiem os filhos. Mais do que mesada, melhor que videogame. Deus abençoe.
Glória a Deus, querido. Depois do louvor, vamos na graça, na paz, no amor de Jesus. Amém? Deus abençoe a igreja.